sejam bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres, esse ponto de encontro virtual para a gente aprender juntas com as mulheres da Bíblia. O Confraria é um conteúdo digital e você adquiriu, isso significa que você confia naquilo que Deus tem colocado no meu coração, na minha vida, e eu oro para que esse conteúdo abençoe você profundamente. Hoje nós vamos aprender com uma mulher menina, né? Uma menina. A Bíblia não cita o nome dela, mas que menina extraordinária. Eu estou falando com você sobre a serva de Naamã. Naamã, um comandante proeminente do exército da Síria, invade Israel e leva como despojo de guerra uma menina israelita. E essa menina vai trabalhar para a esposa de Naamã, vai servir Naamã. Vamos ver o que a Bíblia conta sobre essa menina? Se você puder, abra aí a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, são os primeiros versículos. 2 Reis, capítulo 5 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E o resto da história é que Naamã vai até Israel. Lá o rei de Israel fica desesperado, porque você, eu posso curar esse homem, não posso curar esse homem. Esse rei está arrumando uma oportunidade para me atacar novamente. Mas aí alguém fala: não, vai lá, fala com Eliseu, a profeta em Samaria, a profeta em Israel. E aí ele vai até Eliseu e Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Se você se lembra dessa passagem? O resultado: Naamã é totalmente purificado da sua lepra. Mas o que eu quero me deter aqui, eu quero me inspirar e te inspirar também, é a respeito dessa menina. A Bíblia não fala nem o nome dela, gente, mas olha que menina extraordinária. Ela tinha tudo para desejar a vingança do seu algoz. Imagina comigo, se essa menina foi levada escrava e ninguém pôde lutar pela vida dela, né? Ninguém pôde salvar essa menina de ser levada como despojo de guerra, talvez as tropas do exército da Síria tenham matado a sua família. Talvez tenha matado seu pai, seu irmão, aqueles que eram responsáveis por ela. O fato é que houve uma batalha e na demanda o exército de Israel perdeu. Essa menina era israelita. Perdeu a batalha. Então ela foi levada contra a sua vontade, como um despojo de guerra, para trabalhar como serva da esposa do comandante do mesmo exército que havia derrotado seu povo. Sério, né? Se eu e você estivéssemos nesse lugar, será que a gente ia querer abençoar aquela pessoa onde nós estaríamos servindo, ou a gente desejaria vingança? Será que não era muito mais fácil essa menina desejar colocar um veneninho lá na comida do homem que tinha vencido a batalha contra o seu povo e ia levado contra a vontade para a sua terra, para a sua casa, para servir como funcionária da sua esposa? Muito bem, mas não é isso que essa menina faz, gente. E é isso que me surpreende, é isso que me maravilha. O que tinha nesse coraçãozinho aqui para liberar o perdão? Porque só deseja o bem da outra pessoa quem perdoa. Essa menina experimentou o perdão, porque se ela não tivesse experimentado o perdão, ela ia estar desejando vingança, ou no mínimo, ela ia estar indiferente. Às vezes a gente pensa que já perdoou, mas a gente não perdoou coisa nenhuma. A gente só está varrendo para debaixo do tapete. A gente se torna indiferente. Não, eu já perdoei fulano, só não quero ver a cara dele. Né? Ou não, já perdoei, só não dá para conviver, né?
Então, a gente arruma desculpas, pretextos. Ah, Helena, o que você está dizendo? Então, você está dizendo que mesmo quando eu fui traída, enganada, eu sofri toda sorte de males, eu tenho que continuar convivendo com aquela pessoa, com aquela companhia tóxica? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quem perdoa genuinamente é capaz de tratar a outra pessoa como gostaria de ser tratado. Mesmo quando não há mais afinidade, quando não há mais a disposição de se caminhar junto, porque isso também acontece. Você não tem que caminhar junto com todo mundo. Você não tem, né? Mas acontece que, se for necessário caminhar junto e eu perdoei, eu vou conseguir manter uma relação amistosa. Essa é a diferença que o perdão faz. O perdão não ignora. O perdão não torna aquela pessoa irrelevante. A gente às vezes fecha a pessoa na geladeira da indiferença e a gente pensa, pronto, perdoei. É só não lembrar de fulano, é só não lembrar que ele existe. Eu não estou desejando mal para ele, eu só quero esquecer que ele existe. Isso significa que a amargura ainda está viva. Essa menina, ela dá uma evidência de perdão. O que é essa evidência de perdão? Ela vê uma enfermidade que estava assolando o seu algoz. Ela vê a enfermidade que estava assolando Naamã, o comandante do exército que destruiu o seu povo. No entanto, ela fala com ele, olha, lá na minha terra tem uma solução para o seu problema. Ela fala com a senhora dela, se o meu senhor soubesse que há alguém lá de onde eu fui tirada que pode solucionar o seu problema, ele iria lá. Então ela encoraja Naamã a buscar a sua cura. Se ela não tivesse perdoado, ela ia estar achando muito bom e pouco. Ela ia falar, isso aí, ó, tá aí, ó. Ela podia enxergar até como castigo de Deus, entende? Tá vendo? Foi lá na terra do Deus de Israel, saqueou, venceu o exército, me trouxe aqui como despojo de guerra. Agora, aguenta aí as consequências. Olha aí, Deus te feriu com lepra. Às vezes a gente chama a nossa vingança de sede de justiça. A gente põe uma máscara na feiura dos nossos sentimentos e chama de justiça. Não é justiça coisa nenhuma. Justiça, aqui no caso dessa menina, foi estender misericórdia para esse homem e fazer com que esse homem conhecesse o Deus de Israel. Porque qual que é o grande tchan desse episódio? É que Naamã conhece o poder do Deus de Eliseu. Do Deus que permitiu que Eliseu entregasse para ele o caminho da sua cura. E ele fala, olha, eu quero esse seu Senhor. Quando você vai lendo o capítulo, ele fala, eu quero servir o Senhor. Eu só me permita, peça perdão. Ele fala com o profeta, interceda por mim junto ao seu Deus, para que quando eu precisar de me ajoelhar com o meu Senhor, que é o rei da Síria, né? Para ele apoiar o braço em mim quando ele vai adorar o Deus dele, eu tenho que me abaixar com ele, para Deus me perdoar, de eu ter que me abaixar com o meu Senhor para ele adorar o Deus dele. Olha, esse homem foi tomado de temor pelo Senhor, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Por quê? Porque uma menina não deu ouvidos à amargura, não nutriu ressentimentos. Ela escolheu o caminho do perdão. E por isso entrou cura na vida de Naamã. Mas mais do que a cura, entrou a revelação de quem Deus é para um homem, para uma família que não conhecia nada sobre o Deus de Israel. Olha que coisa linda. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por alguma circunstância para o nome dele ser glorificado. O nome dele ser glorificado. Gente, às vezes a gente gasta tanto tempo, investe tanta energia para conseguir glória para o nosso próprio nome. Não é verdade? A gente quer fama, a gente quer deixar um legado. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós seguimos a Cristo para tornar Cristo conhecido e levarmos glória ao nome de Deus. Que as pessoas conheçam a Deus, o Deus que nos curou, o Deus que nos perdoou, o Deus que nos salvou. Nós estamos aqui para anunciar isso. Mas será que nós temos anunciado isso com a nossa vida ou só com o nosso discurso? Essa menina provou que ela conhecia o Deus de Israel. Não apenas de ouvir falar, mas ela tinha temor ao Senhor no seu coração. Porque ela se submeteu,
ela perdoou e ela apontou o caminho da cura para aquele para o qual ela deveria ter todo o seu desagrado. Ela se move em direção a ele com compaixão e ela apresenta a ele o Deus de Israel, que o purificou da lepra. Eu quero te encorajar. Busque o Senhor. Alinhe o seu coração com o coração dele. Às vezes a gente quer fazer valer a nossa justiça. E às vezes o Senhor quer nos levar por um caminho onde a justiça dele será demonstrada. Um caminho onde o nome dele será exaltado. Um caminho onde Deus será apresentado a uma pessoa que não o conhece. Vamos repensar aí o nosso coração, as nossas atitudes. É isso aí. Que Deus abençoe você e que você seja fortalecida. Não é uma jornada fácil, não. Mas o que a gente proclama? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo você pode vencer. Amém? Vamos lá. Agora nós vamos chamar para o Confraria de hoje o nosso profissional de plantão, né, gente? A gente sempre tem aqui um profissional, uma pessoa que realmente entende o que está falando, ela sabe o que está falando, ela é vocacionada, ela trabalha com aquilo e ela vem nos aconselhar e respondendo as perguntas que muitos de vocês deixaram lá no meu Instagram. Hoje nós vamos falar com o doutor Leonardo Girundi. Ele é advogado e ele defende as causas da família. Doutor Leonardo, responde para a gente. Escola pode obrigar a participar de festas temáticas das quais não concordamos? E aí? Doutor Léo, fala pra gente. Olá, Helena, como é bom voltar, estar aqui com você mais uma vez, respondendo essas perguntas tão pertinentes, né? E em momentos complexos, tudo fica mais complexo. E se tem um tema que nos gera complexidade, inclusive nos leva a ter dificuldades de tratamento, é o que a escola pode exigir ou não dos nossos filhos. Algumas coisas são importantes para esse momento. Dentre elas é a questão da verdade. Então, se o seu filho estuda numa escola que tem confessa uma fé diferente da sua, o primeiro aspecto importante que vale e que eu sempre utilizei é que você deve ir na diretoria ou no coordenador do curso, coordenador do seu filho, e informar a religião do seu filho. Informar que a religião do seu filho é essa e que você quer evitar de ensinar ao seu filho que ele seja um mentiroso. Quer dizer, se ele não concorda ou não aceita certa situação, se ele for obrigado a fazer, ele está mentindo para todo mundo, né? Então é uma prática de engano que não é uma prática legal e que não faz bem para nenhum tipo de religião. Então o primeiro aspecto é esse. E é por óbvio, a escola não pode exigir que o seu filho participe de cerimônias religiosas ou qualquer outro tipo de festividades que ele não queira participar. Existem alguns aspectos. Primeiro, o erro de colocar alguns tipos de festividades como parte do currículo. Sabemos que algumas dessas datas são relacionadas a datas importantes do nosso currículo histórico, por exemplo, do Brasil. Então, é muito comum que algumas datas, algumas festividades sejam levadas também em consideração para questões curriculares. Mas é um erro colocarmos simplesmente como fase de currículo, como base de currículo. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto é que o seu filho, se é tímido e não gosta de participar de certas situações, não gosta de falar em público, não sabe tocar um instrumento, não quer participar de um teatro, ele não pode ser obrigado ou coagido a fazer alguma coisa que denigre a sua imagem, que o deixe constrangido. Então, é óbvio que o seu filho não pode ser obrigado a participar dessas situações. E o segundo aspecto é esse que eu comecei falando, que é a questão de festas religiosas. As festas religiosas, elas não são proibidas, nós vivemos num país laico, então elas são permitidas e possíveis e fazem parte da nossa vida, mas elas não podem ser de forma alguma obrigatórias, né? Nem mesmo para as pessoas que professam aquela fé. Né? A questão religiosa começa pela liberdade. Então, é impossível exercer a religiosidade, exercer um culto sem que antes preceda a liberdade. Então, por óbvio, a escola não pode exigir que seu filho faça qualquer coisa, principalmente se ele não quer ou se os pais não desejam que assim o faça. Obrigada, Léo. Deus abençoe você, meu querido. Obrigada por nos instruir. É tão bom, né, gente? A gente poder ouvir o conselho de um profissional, de alguém que sabe muito bem o que está falando.
vale a pena confiar aí no conselho do Dr. Leonardo. Agora a gente vai para aquele nosso momento mais íntimo, que a gente troca figurinha de mulher para mulher, eu dou dica de livro e outras coisitas más. Vamos conferir o que tem para hoje? Olá, maravilhosa! Sejam bem-vindos a esse nosso momento de dicas de mulher para mulher, dica de livro, dica. Vamos lá ver o que tem hoje. Olha, dica de livro, gente. Mãe, você que é mãe, a gente ensina para os nossos filhos o caminho que eles devem andar. A gente ama os nossos filhos de todo o coração, mas eles fazem escolhas. E às vezes as escolhas trazem tanta dor ao nosso coração, não é? Não se desespere, continue acreditando nas sementes, continue orando para que Deus, no tempo oportuno, faça a semente florescer e frutificar, né? Que Ele proteja a semente e faça a semente florescer e frutificar. Mas também você tem que se ajudar, porque às vezes nós ficamos tão arrasadas, tão detonadas com as decisões dos nossos filhos, que a gente pode sucumbir a uma depressão e a gente, ao invés de ajudar os nossos filhos, a gente pode ajudar a agravar a situação. Então, eu estou abrindo meu coração para você, mãe. Confie naquilo que você ensinou. Confie no poder que o Senhor tem de transformar sementes em frutos. Nunca deixe de orar pelos seus filhos, jamais. Não desista de orar por eles. Creia que o Senhor faz tudo perfeito no tempo certo. E no processo, cuide também de você. Cuide da sua cabeça, cuide do seu coração, cuide do seu relacionamento com Deus, ok? E eu tenho aqui um livro que eu quero indicar para vocês que foi muito útil para mim. Uma amiga querida me presenteou com esse livro em um momento muito complicado da minha vida e que me ajudou muito. O livro se chama O que Fazer Quando Seus Filhos Tomam Decisões Erradas ou Arriscadas, da Brenda Garrison. Olha aí. O que fazer quando seus filhos tomam decisões erradas ou arriscadas. Brenda escreve Garrison, né? É da Thomas Nelson, tá, gente? E eu quero compartilhar com vocês aqui, são algumas experiências, algumas histórias de mães e pais que viveram desafios muito sérios com os filhos e dicas práticas mesmo, dicas do dia a dia, dicas do que fazer diante das decisões equivocadas dos nossos filhos. Me ajudou muito e eu espero que te ajude também. Vamos lá para a contracapa? Faça a coisa certa quando seus filhos fizerem a coisa errada. Os pais costumam se encher de orgulho quando percebem que os filhos são bem-sucedidos em qualquer área da vida. Mas quando isso não acontece, eles se sentem culpados e se punem de alguma maneira. Onde foi que eu errei? É a pergunta que muitos pais se fazem diante de decisões equivocadas que os filhos tomam. Quem aí se identifica? A partir da experiência com a sua filha mais velha, Kate, Brenda Garrison conta como conseguiu colocar mais tijolos na ponte que as unia do que no muro que as separava. Com depoimentos da própria Kate e as histórias de outras famílias, além da indispensável sustentação bíblica, a autora ajuda mães e pais, por extensão, a verem como chegaram ao ponto em que estão e, ao mesmo tempo, aponta maneiras de desenvolver relacionamentos saudáveis com os filhos. É isso aí, gente, porque os relacionamentos saudáveis, eles podem acontecer a despeito das decepções e das decisões erradas que os nossos filhos tomam, ok? E então tá aqui a minha dica de livro de hoje, da Thomas Nelson. Muito bem, agora a gente tem aquela troca de mulher para mulher, aquela troca de figurinhas. E hoje eu quero trocar com vocês uma figurinha muito particular. Essa eu não aprendi com ninguém, essa eu aprendi com a minha própria necessidade. Deixa eu compartilhar com vocês algo muito meu. Sabe o que é isso? Uma carteira. Como é que é a sua carteira? Que tamanho que é a sua carteira? Carteira de dinheiro, gente, né? Pois é. Helena, essa sua carteira é um pouquinho grande, você não acha, não? Bom, eu preciso de uma carteira assim.
porque eu carrego algumas coisas aqui dentro. Já falaram da Mary Poppins, gente? A Mary Poppins, aquele filme que a babá tira de tudo dentro da malinha dela? Pois é. A carteira, ela vai com a gente para onde a gente for. Se a gente mudar de bolsa, certamente a gente vai mudar a carteira. Por quê? Porque aqui dentro estão os documentos, os cartões. Normalmente é na carteira que a gente guarda o dinheiro, mas eu guardo todas as coisinhas. Por isso a minha carteira tem que ser... Eu gosto desse tipo de carteira, que tem... Como, Helena? Qual é o modelo que você gosta? Que tenha lugar para as notas, que tenha lugar para cartões de visita, né? Pessoas que me dão cartões de crédito, e lugar de pôr caneta e o documento, né? E aqui atrás, o lugar de pôr moeda. Então, essa carteira tem de tudo um pouco. Só que quando você olha, então, aqui você vê a foto de família, caiu. Você vê a foto de família, você vê a caneta, agora tá presa, né? Beleza. Só que, o que mais tem nessa carteira? Vou te contar. Nessa bolsinha aqui, que é pouco acessada, atrás da bolsa de cartões de crédito, eu guardo umas coisinhas. Vocês querem saber o que eu guardo dentro da minha carteira? Vou contar para vocês. Eu guardo band-aid. Tem 2 band-aids aqui. Sabe aquele sapato que machuca, aquele dedo que corta numa pequena quina, um pequeno ferimento que você faz? Pois é, 2 band-aids. Dentro da carteira, Helena? Dentro da carteira. Eu guardo um saquinho. Um saquinho, Helena? Sabe esses saquinhos para vômito das companhias aéreas? Pois é, eu guardo esse saquinho aqui, que eu peguei em uma companhia aérea, mas você pode achar uma sacolinha pequena e mais forte. Ele é fortalecido, então não é um plástico tão fininho, não é furado, tem essas cordinhas aqui, né, que fecham o saquinho. E por que eu uso esse saquinho? Porque ele serve para tudo, gente. Ele serve tanto para uma situação de emergência, como, por exemplo, a ânsia de vômito num lugar inapropriado. Então, dentro da carteira, eu sempre tenho esse saquinho. Ou até mesmo para você descartar alguma coisa. Um lixo de emergência, uma coisa assim que você não sabe onde colocar, coloca aqui dentro do saquinho, fecha a boquinha dele e você resolveu o problema. Eu tenho um kit de costura dentro da carteira, gente. Porque o botão não avisa a hora que vai cair, o fecho da calça não avisa a hora que vai parar de prender, não é assim? Então, aqui dentro desse kit de costura, eu tenho 6 tipos de linhas diferentes: preta, vermelha, branca, cinza, azul marinho e rosa bebê. 6 linhas. E a quantidade dessa linha qual é? Que dá mais ou menos 2 vezes a agulha, encher a agulha, né, para 2 costuras. 2 agulhas bem fininhas que já estão aqui já com a linha branca e a linha preta, que são as mais usadas, já estão colocadas na agulha, além daquela que está enrolada nesse pedacinho de papelão. E 2 desses alfinetinhos aqui, vocês conseguem ver os alfinetinhos? Pois é, esses alfinetinhos você pode enfiar no fecho se ele para de descer. Você pode prender a alcinha que está insistindo a cair. Se o sutiã arrebentou, você pode prender o sutiã com o alfinete, ou seja, o alfinete é um amigo inseparável, indispensável. O que mais que tem aqui? Você viu como é que cabe muita coisa na carteira? Grampos. Grampos de cabelo, gente. Eu tenho 6 grampos de cabelo. 6 grampos grandes de cabelo. Por quê? Porque eu posso fazer um penteado de última hora com apenas 6 grampos grandes. Eu posso fazer um bob, se a minha franja tá ficando eu posso fazer um bob. Gominha. Esse elástico que é usado para dinheiro, né? Para prender dinheiro. Pois é, esse elástico também às vezes quebra muito galho. E ele pode ser usado de formas diversas, inclusive também para prender o fecho. Você enfia naquela partezinha do fecho que é vazada, né? Levanta aqui e prende no botão da calça e o fecho para de deslizar. Entre outras utilidades. E uma gominha de cabelo, essa aqui é mais, né, encapadinha, não é como essa que arrebenta muito o cabelo. Uma gominha de cabelo para fazer um rabo de cavalo, ou para qualquer outra coisa, ou para manter uma manga dobrada, sei lá. Sempre é útil. E também, eu não estou com ela aqui porque eu usei e não repus. Uma lixa de unha. Uma lixa de unha pequenininha, porque tem lixas de unha de todos os tamanhos, né, gente?
Então na farmácia sempre vende uma pequena assim, porque às vezes a unha quebra, a unha lasca, e é sempre bom ter uma lixinha de unha. Lixa de unha já me quebrou o galho até para outras coisas, né? Alguma coisa pontiaguda que eu precisava de amenizar para não dar atrito, eu fui lá com a lixa de unha. Então isso tudo, gente, estava aqui dentro desse compartimento da minha carteira. Nada perceptível e muito útil. Então deixo aqui para vocês a minha dica: faça da sua carteira um projeto de bolsa de Mary Poppins, tá bom? Porque esses elementos que eu te mostrei aqui, eles são sempre úteis e podem resolver a vida. Fica a nossa dica aqui. Até a próxima. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, que o programa Confraria hoje tenha te edificado, te encorajado, e a gente se encontra no próximo Confraria de Mulheres, se Deus quiser. Até lá! Um carro conversível pra você me querer. Fundo do poço. Fundo do poço.